Ferramentas para professores. Para acedermos ao site do Magic Contact, temos que vir a magiccontact.org. Na página, no início, mostra-nos as diferentes funcionalidades para utilizadores com baixa motricidade e para utilizadores com dificuldade na fala. No que diz respeito à configuração de tabelas de comunicação, temos a possibilidade de usar tabelas, editar tabelas e criar tabelas, que é aquilo que vamos começar por ver. Uma tabela pode ser considerada um conjunto de células que são constituídas por símbolos ou por fotografias que vão permitir ao aluno comunicar. Para começarmos, temos que dar um nome ao conjunto de tabelas, tabela exemplo, e temos aqui a possibilidade de ativar a escrita com símbolos. Quando ativamos esta funcionalidade, é criada uma área reservada para aparecerem os símbolos em que o aluno vai clicando. É-nos também criada esta célula, que nos permite vir para a tabela das ações da escrita com símbolos. Neste momento não vamos utilizar esta funcionalidade, portanto vou apagar esta tabela e vou apagar este símbolo. Vou desativar a funcionalidade e vou começar por criar uma célula. Vou adicionar célula, vou escrever o texto que quero que seja visível nesta célula, identificação. Na célula aponta para, temos várias possibilidades, não aponta para lado nenhum e quando clicamos vamos só ouvir aquilo que lá está escrito. Podemos ir para uma página web, podemos sair ou então neste caso eu quero criar uma nova tabela. Vou carregar em criar nova tabela. No nome da nova tabela vou dar o mesmo nome que dei à célula para eu saber que esta célula vai ter esta tabela. O texto lido ao carregar na célula, por defeito ele escreve exatamente a mesma coisa que escrevemos no texto visível da célula, mas pode ser um texto diferente. Tipo de leitura, vai ler ao clicar, ler no varrimento ou não ler. Aqui vai depender do aluno que vai utilizar esta tabela de comunicação. Nas cores podemos alterar a cor de fundo da célula e a cor do texto. Para já vou deixar igual. Multimédia, vamos adicionar uma imagem. Esta imagem pode ser qualquer fotografia, pode ser uma imagem retirada da internet, salvaguardando, como é evidente, os direitos de autor. Ou podem ser símbolos Arazak, que são símbolos gratuitos. Neste caso vamos utilizar os símbolos Arazak. Para procurarmos o símbolo temos que ir à pasta onde eles foram instalados, como temos mais de 13.000 símbolos. Para o procurar temos que clicar num qualquer e agora escrevemos a palavra que queremos encontrar. Neste caso o eu, e agora dentro do eu vou escolher aquele que é mais adequado ao meu aluno. No áudio podíamos gravar aquilo que queríamos que o aluno ouvisse e aqui podíamos utilizar a voz da professora, da terapeuta ou então dos pais. Tamanho da imagem, vou deixar aquilo que vem por defeito e dos cantos redondos a mesma coisa. No comprimento da célula, a célula pode ocupar um espaço, 2, 3 ou 4. Vou deixar um e vou carregar e adicionar. Como disse que esta célula ia para uma nova tabela, ele cria logo a tabela. E agora temos que construir a tabela de identificação. Vou efetuar exatamente o mesmo procedimento. Adicionar célula, vou escrever o nome do aluno. Esta célula não vai apontar para nenhum destino, eu só quero que se ouça "Eu sou o Miguel" quando se carrega na célula. Vai ler ao clicar, não vou alterar as cores. Na imagem podíamos pôr a fotografia do aluno, mas como este é só um exemplo fictício, vou colocar à mesma imagem ou o símbolo do eu. Vou manter o tamanho da imagem, a percentagem de cantos redondos e 1 para o comprimento da célula. Adicionar. E agora vou continuar a adicionar as células que quero na tabela de identificação. À medida que vamos adicionando novas células, a tabela vai acrescentando linhas. Neste caso tenho 3 símbolos e uma imagem. Se quisermos alterar os símbolos de posição, basta clicarmos em cima dele e arrastarmos para a posição que queremos. No lado direito temos a possibilidade de editar a tabela e aqui podemos alterar o nome da tabela, o número de células por linha. Quantas mais células tivermos numa linha, mais pequenos vão ficar os símbolos. A cor de fundo, a frase lida ao abrir a tabela. Pode ser interessante alterarmos se nós estivermos a criar um jogo e mostrar células de forma aleatória. Isto faz com que cada vez que abrimos a tabela, as células vão aparecer em posições diferentes. E podemos ainda ter
um áudio. Vou cancelar porque não alterei nada. Ações em massa. Aqui nós podemos alterar a cor de fundo de todas as células desta tabela, a cor do texto, o tamanho da imagem, o comprimento das células e a percentagem de cantos redondos. Qualquer ação que façamos nesta janela vai ser aplicada a todas as células desta tabela. Definir como tabela inicial, se eu não quiser que esta seja a tabela inicial e se quiser que seja esta, defino aqui. Adicionar células já vimos e apagar uma tabela. Depois de criarmos as tabelas ou de as editarmos, temos que as guardar e vai ser descarregado um ficheiro que vai ficar nas transferências. Voltando ao início, no usar tabelas, temos a possibilidade de ver como a nossa tabela vai funcionar no tablet. Temos que abrir o ficheiro que acabamos de criar. Na tabela inicial só temos a identificação. Eu sou Miguel. E quando carregamos em cima do símbolo, diz aquilo que nós escrevemos no texto que deve ser lido. Tenho 13 anos. Neste caso temos em português do Brasil, mas se nós estivermos a trabalhar no tablet, podemos descarregar a voz Google português ou então a voz que já vem por defeito no tablet em português de Portugal. Nas definições podemos alterar o idioma da síntese de voz. Falar ao clicar na caixa de escrita com símbolos não está disponível porque nós não ativamos a escrita com símbolos. Podemos editar a tabela e vamos alterá-la. Podemos definir o modo de interação, sendo com o rato, varrimento, linhas horizontais e verticais. O título das tabelas queremos que ele seja oculto, pequeno ou normal. O teclado, o QWERTY é o normal, o que nós temos, ou o ABCD. Podemos ainda instalar a versão offline. Vou voltar novamente atrás. E no editar tabelas, permite-nos alterar as tabelas que nós criamos. Isto faz com que, por exemplo, uma terapeuta construa a tabela e depois a professora, na sala de aula, pode precisar de a alterar e a altera facilmente. Volta novamente onde começamos este tutorial. A professora pode fazer aqui as alterações e depois tem que gravar novamente o conjunto de tabelas para o enviar para o tablet. Se gostar do vídeo, subscreva o canal e dê like.